O escritor é um artista, mas a editora é uma empresa. E para ter sucesso como autor, é necessário entender como funciona o mercado literário e como pensam os editores. Eu sou Leonardo Barros, autor de livros de suspense, e este é o episódio 19 do Papo de Escritor, um espaço aberto para falar de literatura com inteligência e bom humor. Nossa convidada de hoje tem experiência profissional de 17 anos nas áreas editorial, administrativa e de comunicação. É bacharel em letras pela USP, especializada em revisão de textos pela PUC Minas, master em gerência e administração pela BSP e é a gerente editorial do grupo Novo Século. Lindsay Góes, seja bem-vinda. Obrigada, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Vocês estão vendo a gente aí, que estão vendo ao vivo, que estão vendo a gente no YouTube. Nosso tema de hoje são tendências do mercado editorial, né? E realmente a gente quis fazer essa ligação entre o autor e o editor, porque a gente sabe que muita gente escreve, mas não sabe como ser publicado. Eu mesmo recebo muita mensagem de autor que diz assim, como é que eu faço para chegar no editor e tal. Então, esse é mais um programa que a gente está fazendo com o intuito de ajudar vocês a alcançarem uma editora, a saberem o que pensa, né, a editora. E para começar, aí a gente vai, primeiramente, chamar o Landulfo Almeida para começar aí com a primeira pergunta para a gente debater aí com a Lindsay. Boa noite, Landulfo. Boa noite, gente. Boa noite, Léo. Boa noite, Lindsay. Boa noite, Marcelo. Boa noite a todo mundo que estiver assistindo a gente, agora ao vivo ou depois aí no YouTube. Lindsay, a primeira coisa que eu queria, antes da minha pergunta, era que você aproveitar esse momento para permitir que você explique um pouquinho para quem estiver assistindo esse programa, de qual é o escopo da sua atuação no Novo Século, qual é o escopo de uma gerente editorial? Boa noite, Landulfo, primeiramente. O escopo de uma gerente editorial, ele vai desde o texto, passando pela arte, e chega à questão administrativa realmente. Então você tem que fazer a gestão de equipe, você tem que fazer o cronograma estratégico da editora e cumprir esse cronograma, e se adequando às questões de mercado, às situações de mercado ao longo do ano, né? E além disso, você é editor mesmo. Então, apesar de eu não colocar tanto a mão na massa no dia a dia, porque, óbvio, as questões de gestão me tomam muito do tempo, muitas vezes capas eu olho todas, muitas vezes eu dou palpite nos textos de capa são fundamentais. Essa comunicação, a interface com as outras áreas da editora, então, a interface com a área de marketing, a interface com a área comercial, o contato com a assessoria de imprensa. É claro que eu falo muito com os autores, né? Eles têm muito contato com os produtores editoriais, mas é claro que tem esse acesso a mim também. E atualmente a gente tem tido uma tendência de o editorial apresentar o prelo para compradores de livrarias e até mesmo em eventos cujos fãs, né, de séries, etc., de livros, estão presentes. Então, antes tinha uma tendência de ter a questão do departamento de marketing nessas apresentações, e hoje o editorial é que vai fazer essas apresentações. Ou seja, eu, muitas vezes, às vezes auxiliada por algum produtor editorial. E eu acho que é coerente, isso é uma tendência em todas as editoras, eu acho isso muito coerente porque ninguém conhece melhor o produto, além do escritor, ninguém conhece melhor o produto do que o editor. Então, eu acho que é bacana essa tendência que tem ocorrido ultimamente. Então, assim, resumindo, o escopo de uma gerente editorial é esse. Maravilha, quer dizer que na realidade você dá o tiro de meta e corre para fazer o gol, cabeceia, faz quase tudo. Você se envolve em todas as áreas. Mais ou menos por aí. Todas as áreas. Então tem uma visão privilegiada. Tem uma visão global. Tem uma visão privilegiada. Você acaba tendo que fazer essa interface com diversas áreas. Exatamente. Então acho que a pergunta que a gente vai começar a fazer aqui, acho que casa bem, até porque você já tem uma história aí de muitos anos nesse mercado. Primeira pergunta é, o que mudou no processo de escolha, no critério de escolha do que vai ser publicado para livros nacionais e internacionais? O que veio mudando ao longo dos anos e como é que está a situação hoje? Ou seja, alguns anos atrás se dava mais valor a
a premiação de livros, a histórico do autor, se o autor era famoso ou não, ou hoje isso é mais importante? Quais são os elementos que mudaram? O que tem mudado nesse mercado tão dinâmico com relação a critérios de escolha do que vai ser publicado, tanto nacional quanto internacional? Eu acho que a palavra que você utilizou é muito propícia, né? Dinâmico. Então, assim, com o advento da internet, todos os mercados mudaram, e no mercado editorial isso não foi diferente. Então, o que mudou, por exemplo, você tem a Amazon, que é um grande player, onde você tem avaliações dos leitores. Então, é um jeito de você ter feedback daquele autor em relação ao texto dele, em relação ao que a editora lá fora publicou. Isso é uma questão de autores internacionais. Então, você vai tratar de literatura estrangeira. Obviamente a Amazon vai ser um lugar que você vai pesquisar. Como é que está esse autor? Como é que está a receptividade do público? Goodreads, obviamente também. No Brasil, Scoob, mas a gente utiliza Goodreads também. Claro, a parte de books do The New York Times, muito importante também. A questão da premiação do autor, muito importante. A gente vai pesquisar se ele está no Good Choice Awards e outros prêmios importantes na área de ficção ou na área dele, seja business, seja o segmento evangélico que a gente trabalha aqui também. Isso eu estou falando de autor internacional, né? Vamos falar de literatura estrangeira. Agora, falando de literatura nacional, a gente pega o mesmo gancho, é a internet. Então, como é que é a visibilidade desse autor no Facebook? Ele tem blog, ele tem seguidores, ele é muito ativo nas redes sociais, não só Facebook, como Twitter, e temos outros aí, né, Pinterest, mas é claro, YouTube. Mas é claro que o Facebook é uma mídia muito grande hoje em dia, e a gente tem que levar isso em conta. E blogs, assim, como que está a questão dele nos blogs? Nós temos autores aqui muito ativos, não só com o blog próprio, como também em relação a contato com outros blogueiros. Então, essa atividade dos autores nacionais na internet também é muito importante. Então, assim, é claro que o texto é o fundamental, mas muitas vezes você consegue trabalhar um bom autor que não tem um texto, assim, 100% excepcional, mas ele tem uma boa receptividade nas mídias sociais, ele tem essa atividade constante, ele é bem cotado nesses quesitos. Então você consegue trabalhar o texto desse autor nacional, que eu acho que é o papel do editor também, né? Editor não é só pegar o texto e fazer o trabalho, uma revisãozinha gramatical, botar uma capa bonita e publicar, não é isso. Edição é muito mais que isso, né? Você tem que tornar o texto plausível, coerente, muitas vezes tem que ir e voltar para o autor. Então, assim, na maioria das vezes, assim, pela minha experiência, 10% dos autores nascem prontos. Eu diria que o autor faz a editora e a editora faz o autor. Então, eu acho que eu resumiria tudo isso numa palavra: internet. Ou seja, só para tentar dar uma resumida, né? Quer dizer, me parece que no mercado internacional mudou a mídia de pesquisa, mas os valores continuaram os mesmos. Ou seja, como é que está ele sendo avaliado pelos institutos de avaliação, sejam eles os tradicionais antigos ou os mais novos. Mas no Brasil tem a ver muito com, saiu dessa coisa de só premiação, eu imagino que a proeminência do autor, se o autor é um ator da Globo e lá vai lançar um livro, a gente já sabe que tem isso eu imagino que sempre tenha sido verdade, mas o que tem de novo, então, seria, bom, esse autor ele é ativo, ele consegue mobilizar muita gente na internet, seria um critério novo que está se utilizando para o autor nacional. Entendi direitinho? Entendeu direitinho, com o acréscimo de que hoje as editoras têm uma proximidade com o leitor muito mais facilitada. Então você tem noção da receptividade do público com muito mais facilidade, tanto em obras estrangeiras quanto em obras nacionais. Maravilha, maravilha. Então você que está aí assistindo a gente, está vendo a gente no YouTube ou no Hangout, faça também um Hangout, mas olha, foi assim que a gente começou a vender livro, conheceu aí os editores e tá ali também na fita, né? Porque quando a Lindsay falou, tem autores por aí que tem muitos blogueiros, eu, por exemplo, sou um, o Marcelo Hipólito também, e o Landulfo, né? A gente vende o peixe aqui, Lindsay, a gente não tem vergonha de vender o peixe, tá? E a gente precisa de autores assim.
E por falar em vender o peixe, a gente sabe realmente que a editora Novo Século, que é uma editora de sucesso, que sempre teve muitos autores, teve autores com grande vendagem, né? André Bianco, agora recentemente a Samantha Rose, tem tido muitos leitores, né? O Bento De Luca aí, com os livros dos gatos e tal, mas que ultimamente a gente tem visto uma mudança. Os livros novos são os livros da Marvel, que, pelo que a gente tem visto na mídia, estourou, aumentou o faturamento da editora. A Lindsay está bem na fita, aumentou o faturamento da editora, e é por isso que o Marcelo quer fazer uma pergunta nesse sentido aí, não é isso, Marcelo? Boa noite. Boa noite para a Lindsay, boa noite para a galera. Para fazer essa pergunta também, e até para mostrar que tem uns bonequinhos da Marvel ali, ó. Tem uns da DC também, mas a maioria é da Marvel. Então, assim, a Marvel está no coração. A Novo Século anunciou, né, que vai fazer um lançamento mensal de livros com a temática da Marvel. Também teve uma menção da Veja, dizendo como uma parcela significativa agora do faturamento, que eu considero 8%, mas 8% é significativo como editor. É muito grande. É muito grande. Então, assim, o que levou primeiro, qual foi assim, a grande sacada da editora de ter procurado a Marvel? Né? Eu imagino que assim, deve estar ligado à questão da Marvel ser uma marca forte, etc. Mas o que levou a editora a procurar a Marvel nesse momento, né, a ter essa marca junto com ela? E qual é o foco da série da Marvel que vocês estão tendo? Quais são os títulos da Marvel que vocês estão privilegiando nesse momento? Bom, boa noite, Marcelo, primeiramente. Boa noite. Eu diria que o Brasil, o mundo, né, acordou para o público geek. Então, assim, esse público sempre existiu, mas ele está crescendo. E isso é muito óbvio quando você vai em qualquer tipo de comércio. Hoje em dia você tem alguma coisa direcionada para o público geek. E aí no mercado editorial não poderia ser diferente. No entanto, a Novo Século é uma editora que não publica quadrinhos. Ela tem até uma obra de quadrinhos nacional, mas não é a nossa especialidade. Né? Nossa especialidade é ficção e não ficção, com uma certa extensão, digamos assim. E a gente descobriu que existem romances adaptados dos quadrinhos. E aí seria uma mídia nova para esse público geek, que costuma ler HQs, que costuma, sim, ver filmes, que gosta muito desse segmento de games, né? E a gente achou que era um público que a gente deveria conquistar, queremos também a nossa fatia, e, no entanto, não fugiríamos do nosso perfil, que é, na verdade, em relação à ficção, é romance, né? A gente tem muito romance ou contos, etc. Então, na realidade, a nossa coleção Marvel, ela trata-se de romances baseados em histórias de quadrinhos, né? E uma pequena correção, a gente fez um ajuste de cronograma. Nossa intenção inicial era lançar um título por mês, mas a gente viu que não dava tempo de o mercado absorver um título por mês. Então a gente reestruturou esse cronograma, né, e resolvemos lançar mês sim, mês não, para dar tempo de o pessoal ficar sabendo, né. Ao todo são 15 títulos contratados pela Marvel. Já saímos com Guerra Civil, que é uma história muito conhecida nos quadrinhos, né, que é entre Homem-Aranha e Capitão América. Eu li e é fantástico, é fantástico, maravilhoso. Legal, eu sou suspeita, porque além de eu trabalhar na editora, eu adoro esse segmento, eu leio quadrinho, eu gosto dessas coisas. E já saímos com Homem de Ferro, Homem-Aranha Entre Trovões, X-Men, Espelho Negro, e temos muitos outros aí para sair. Temos muita coisa. A gente tem um capista especial para isso, que é o Will Conrad. Ele é contratado da Marvel e da DC Comics. Então ele é um cara que trabalha para eles. Pra você ter uma ideia, pra vocês terem uma ideia, ele fecha uma revista por semana. Então ele é um cara bem especialista na área. Eu acho que essa questão da capa exclusiva é bem importante. Então a gente não usa as capas de fora, a não ser o do Guerra Civil, que a gente considerou que era uma capa bacana. Então, assim, resumindo, eu acho que a questão os geeks estão invadindo tudo. Eu acho que a geekização aí da indústria, você vê outras editoras também, perdão, né, o termo aí, o neologismo, mas eu acho que é isso mesmo, você vê outras editoras também indo para esse segmento, e a Novo Século não podia ficar atrás, como a gente não ficou. Então a gente tem muita coisa.
Todos saúdam o Sheldon Cooper, né? Exatamente. É mais ou menos por aí. Vocês estão querendo aproveitar também uma sinergia aí, o mercado de game, mercado de cinema, e pegar Sim, sim. a fatia de literatura e encaixar nesse mercado, porque o cara que vê o filme, que vê o quadrinho, Exatamente. e aí vocês encaixam como a editora que vai entrar na parte de literatura desse boom da Exatamente. Marvel no mundo, né? Porque a Marvel está no boom no mundo. Né? Exatamente, eu acho que são várias questões. A Marvel é uma marca forte, você tem essa convergência aí com outras mídias, por exemplo, o cinema, que é uma mídia muito forte. Você tem a questão do game, que esse público geek é muito ligado em game, e a gente tem hoje no mundo um processo de gamificação, inclusive em negócios, né? É um termo que está sendo bem utilizado ultimamente, que faz esse público geek né, crescer cada vez mais. E é isso, essa convergência de mídias é muito importante, e o público geek é um público fiel. É um público que gosta de comprar os produtos, que, sabe, é um público que gosta de um produto bem feito. Então a gente tem que ter, assim, como todos os livros, tem que ter muito cuidado. Então é um público que valoriza essa questão. E é isso, é a convergência de mídias e é um público muito interessante. Eu acho que as editoras vão seguir aí investindo cada vez mais nesse tipo de público. E não só as editoras. Muitas indústrias vão aproveitar essa vibe geek. Com certeza. Mais uma perguntinha aí, aproveitando. Que aí a gente está pegando a questão do autor internacional, que trabalha para a Marvel lá fora, que vocês compram, etc. Tranquilo. Mas e o autor nacional? Como ele pode aproveitar essa onda? Ou tem alguma coisa pensada pelo novo século? Alguma coisa estimada para o futuro, para agora? Como o autor nacional pode estar tentando se aproveitar dessa onda? Porque ele não vai escrever diretamente para a Marvel, não vai ser contratado daqui para escrever para a Marvel nos Estados Unidos. Ele não vai ter essa marca na mão. Mas, assim, como ele pode estar assim, sensibilizando a novo século para aproveitar junto com a editora de uma forma produtiva para ambos esse mercado geek? Acho que, desculpa interromper, mas só para ampliar um pouquinho o escopo aí da pergunta do Marcelo, quer dizer, não só com relação à questão específica da Marvel, mas com relação à questão de sinergias mesmo, né? Que no Brasil a gente não pode aproveitar muito. Não tem muito cinema sendo feito com base em livros. Tem cinema nacional, cresceu bastante, mas ainda está a anos-luz do que a gente tem nos Estados Unidos, né? De uma série de séries serem adaptadas para o cinema e você pegar um jogo criado nos Estados Unidos e transformar num livro e vice-versa. Aqui a gente tem menos possibilidade de fazer essa sinergia. Então eu ampliaria a pergunta do Marcelo para dizer, o que a gente pode fazer aqui no Brasil para tentar, de alguma forma, aproveitar isso, ou a gente não tem como fazer isso? Eu acho que, de novo, a resposta é a internet. Então, assim, hoje a gente tem uma tendência de fazer book trailer para o livro. Então, eu acho que é uma outra mídia aí invadindo o Mercado Livre que pode ajudar a gente nessa sinergia. E, de novo, ser presente nas redes sociais, fazer hangout, sabe? Ter uma comunidade grande no Facebook, escrever em blog, é parceria. A internet é a resposta para o autor nacional. Eu insisto nisso e eu tenho certeza, plena convicção, de que essa é a resposta. Beleza. Então, eu acho que você meio que já respondeu. Você meio que já respondeu a pergunta que a gente ia fazer em seguida, que era justamente quais dicas. Mas eu queria mudar um pouco o foco dessa pergunta agora, que a gente já teve essa primeira parte, você falou muito de internet e tal. Eu queria mudar um pouco o foco dessa pergunta sobre dicas, né? Qual seria a dica que você, como gerente editorial, como editora, teria para um autor que quer ser publicado? Mas eu digo quanto as temática, né? Texto. Então, mas eu digo o texto, obviamente, mas quanto do mercado editorial, quanto a essa variável do mercado. O que é que eu quero dizer? Legal. Eu comecei a escrever, aí vão querer publicar isso que eu estou escrevendo? Que tipo de abordagem? Quanto ao público-alvo? Assim, quando você recebe esse livro de um autor que é desconhecido, quando a editora recebe, né? Além dessa coisa da internet, obviamente, o livro como produto, que vai ter um lugar no mercado.
o que é o editor está vendo, né? O que é que o editor está vendo que o autor deve levar em consideração na hora de começar a escrever ou de finalizar seu livro, dar desenvolvimento ao seu livro? Bacana. Então, fugindo um pouco da história da internet, que aí é a presença do autor, né, para divulgação. Mas como o autor vai ser publicado por uma editora? Então, assim, primeiramente, eu acho que a primeira dica de todas, você é autor, direcione a sua obra para editoras que publicam este tipo de obra. Então, nem sempre a editora vai publicar livro de nutrição. Se você mandar um livro de nutrição para uma editora que só publica ficção, ela obviamente nem vai chegar a analisar o seu original. Se você mandar um romance para uma editora que é especializada em literatura de direito, por exemplo, ela não vai avaliar. Então, a primeira dica de todas, direcione a sua obra para editoras que publicam o seu tipo de obra. Isso é fundamental. Parece básico, parece óbvio, mas a gente às vezes recebe originais que não tem nada a ver com o nosso perfil. Então, vá ao site da editora, pesquise qual é o perfil da editora e veja se aquele original tem a ver com o perfil da editora. Feito isso, mandou a obra para uma editora que tem o teu perfil, o que a editora vai avaliar? Primeiramente, qual é o público-alvo do leitor brasileiro? Quem mais compra livro, tá? Então, legal você, autor, fazer uma pesquisa sobre quem está comprando mais livro, quem é o público leitor maior no Brasil. Dou a dica para você. Público-alvo maior são mulheres. As mulheres leem mais que os homens, tá? De acordo com pesquisas do setor. Então, assim, pensem nisso quando forem escrever. Não é para excluir o homem, não. Mas, assim, é bom levar isso em conta na hora de você fazer o teu original, tá? E tem vendido muito o segmento de YA, né, que a gente chama aqui de Young Adult, que é o jovem adulto. Então, você pensar esse público, jovem adulto e adolescente, tem lido muito. Com a explosão, o jovem adolescente na década de 90, a gente tem aí pesquisas de que, né, com essa história de você aparecer com várias mídias, games era um bombardeio de tecnologia, o jovem nos anos 90 leram um pouco menos. Só que nos anos 2000, com o advento do Harry Potter, começou esse jovem a ler de novo. E lê muito, e lê muito. Então, a gente tem de novo uma literatura jovem muito forte. E quem era jovem, e a geração Harry Potter, né, que cresceu aí lendo Harry Potter, hoje tem lá os seus 20 e poucos anos, 28 anos. Então, essa faixa etária lê muito. Então, por isso que eu recomendo a vocês. Levem em conta adolescente, jovem adulto e mulheres. Então, levar em conta o seu público-alvo. E aí você vai ter que adequar a sua linguagem para esse público-alvo. Então, a gente estava brincando outro dia com uma tradução, nem era um autor nacional, que o tradutor usou o termo traseiro. E era para um público jovem. Era para um público jovem. Então, o cara vai ler aquilo e vai falar, mas que linguagem é essa? Eu lembrei do Leslie Nielsen, sabe? Falando traseiros. Então, assim... Levanta este traseiro daí, né? Exatamente. Exatamente. Então, assim, escolher teu público-alvo. Então, vamos lá para a receitinha de novo, que é muito simples, mas é difícil de seguir. Escolhe a editora adequada para o que você quer escrever. Não precisa escrever de coisa que você não gosta. Não precisa escrever sobre vampiro se você não gosta de vampiro. Não precisa. Escreve o que você gosta, que a chance de você ter sucesso é maior. Então, lembra da editora que você tem aí em vista para publicar. Feito isso, pensa no público-alvo de maior visibilidade no momento, que a editora vai levar isso em conta para analisar teu original. Feito isso, escreva com uma linguagem adequada ao seu público-alvo, porque a editora vai analisar isso também. Peraí, ele tá escrevendo para público de 20 anos com uma linguagem para gente de 60. Ou ele está escrevendo para um público de 60 anos com uma linguagem de jovenzinho de 15. Então você tem que levar isso muito em conta. Eu acho que assim, esses são os 3 passos básicos. E, gente, conhecer o mercado editorial. Se você vai entrar nisso, claro que você vai ter uma editora por trás, que vai te ajudar, vai te apoiar, vai te editar e recomendar tudo que você tem que fazer. Mas se você já entender de mercado editorial, eu não digo nem meio caminho andado. Você tem aí 80% do caminho andado. Acho que é basicamente isso. Deixa eu me aproveitar, Léo, só já que ela falou de números aí, a gente não tem muito
com facilidade os números e as pesquisas, né? Eu lembro que a gente tem uma pesquisa de 2011 que foi bastante divulgada na internet, que fala de 4 livros por ano, de 50% do público ser leitor. Depois dessa não vi uma pesquisa tão completa, não consegui chegar a mim, deve chegar talvez às editoras, etc. Sim. E aí quando chega, que era um número ruim, mas a impressão que a gente, quando está numa Bienal, quando está nas feiras de livros, quando a gente está acompanhando os blogs, a impressão que a gente tem é que a coisa está melhorando muito. Aí sai, não sei se foi, acho que foi esse ano, uma pesquisa do Rio de Janeiro, dando números terríveis. E aí, a pesquisa foi mal feita, ou os números estão ruins mesmo e a gente não está entendendo o que está acontecendo? Acho que primeiro a gente tem que filtrar um pouquinho dessa história de 4 livros por ano, porque a gente está falando de média. Então você tem gente que não lê nada e tem gente que lê 20. Né? Então a gente está falando de média. Então sim, a gente tem um público leitor muito grande e outras pessoas que ainda não são nosso público leitor. Então a gente tem um mercado muito grande a ser conquistado. Isso é ótimo. Não é à toa que grandes players, grandes grupos editoriais estão vindo para o Brasil. A gente tem um público leitor para se expandir muito grande. E uma economia que estava bem até dezembro. E aí por quê? Que essa pesquisa de agora não saiu tão boa, né? Sim, existem pesquisas constantemente, as editoras acabam tendo um pouco de privilégio para ver essas pesquisas, porque vem coisa da Câmara Brasileira do Livro, a CBL, etc., a gente tem um pouco mais de acesso do que o público em geral. Mas eu acho que a negatividade desse ano não é em relação ao setor livreiro, é em relação à economia como um todo. Então não é que o mercado livreiro ficou ruim, a economia ficou ruim, e é claro que a gente se ressente disso. Então eu acho que é mais ou menos por aí. Então se você olhar pesquisas de outros setores da economia, você vai ver que está um pouco complicado também. Mas a gente está reagindo, os livros de colorir estão trazendo os leitores de volta para a loja. É claro que a Novo Século vai sair com a sua fatia também, a gente está lançando 2 aí na semana que vem, e mais outros estão sendo elaborados. Acho ruim livro sem texto? De jeito nenhum. Eu acho que o importante é você ter pessoas que gostem de livros. Esse é o primeiro passo. Daí a pessoa pegar um romance para ler é mais um passo. E de qualquer forma, em relação ao mercado, você está trazendo o consumidor para a loja, você está trazendo o consumidor para a livraria, você está trazendo o consumidor para o site de livrarias, para quem compra online, e ele necessariamente vai ver alguma outra obra e de repente você acaba vendendo algum outro livro por conta disso. Então a questão do livro de colorir é muito bom para a gente que está fazendo o livro de colorir e para quem não está fazendo também. Está levando o consumidor para as lojas, isso é ótimo. Então a gente acredita numa recuperação aí por conta disso, nesse ano. Vamos ver, estamos esperando, está muito no começo ainda para a gente ter diagnóstico sobre isso. Beleza. Boa. É isso aí. Landulfo, você viu alguma pergunta aí dos nossos espectadores que estão vendo ao vivo aí? Eu acho que eu vi perguntas. Tem alguma coisa que não foi falada ou discutida ao longo do programa aí para a gente dar uma chance do pessoal participar? Você chegou a dar uma olhada, não? Não, estava perguntando aqui, agora estou olhando a tudo. Você ficou aí bebendo as palavras. Aprendendo, rapaz, a prestar atenção. Aprendendo e encantado com essa figura fantástica e bela. Imagina. Vamos aproveitar para fazer uma pergunta enquanto o Landulfo... Mande brasa, Marcelo, o programa é seu, eu estou aqui só apresentando. Manda lá. É o seguinte, assim, pensando na Novo Século, especificamente, aproveitando um gancho do Léo, qual é o perfil hoje, gêneros mesmo, que a Novo Século está vendo como mais interessante para ela lançar, de autor nacional? É fantasia? É terror? É hot? Qual é assim, o autor que está nos vendo aqui, ele fala assim, eu sou um autor do gênero tal, pô, Novo Século é para mim. Quais são os gêneros top para Novo Século? Obrigada pela pergunta. A Novo Século se especializou, ela é muito conhecida por títulos de fantasia, então, obviamente, a gente tem isso no catálogo e no prelo, né? Mas a gente tem tido também alguns romances aí mais direcionados ao público jovem, tanto em literatura estrangeira quanto nacional, e tem sido muito bem aceito pelo nosso público leitor. E temos também alguns romances, temos uma autora muito boa, que é a Babi Sete, que ela trata mais de romance, assim, época do século XIX, uma coisa mais romântica, que é bem direcionada para o público feminino e tem sido um tremendo sucesso. Então, é mais ou menos nesse perfil. A gente tem um segmento de ficção muito variado, na verdade.
Boa. Enfim, é isso aí. Alguém tem mais alguma pergunta para a Lindsay? Léo, eu tenho uma pergunta aqui interessante de uns leitores, mas alguns, eu estou tentando, porque tem muita pergunta e a gente não vai ter tempo para todas, mas assim, algumas falam de literatura de livros digitais. Você tinha alguma coisa que você ia perguntar sobre isso? Sim, eu tinha, mas ela meio que respondeu logo de cara no começo. Porque a minha pergunta, Lindsay, era realmente se... como é que o mercado, não só a editora Novo Século, mas como o mercado editorial tradicional tem visto o sucesso de autores na Amazon. Se isso é relevante ou não na hora de escolher, mas você respondeu, já deu a entender que pelo menos na Novo Século isso era levado em consideração. Queria saber se é levado em consideração, em seu ver, pelo mercado editorial tradicional como um todo. E tinha uma outra coisa, só um momento. Não, é bem isso, né? Se realmente pode ser uma porta de entrada para uma grande editora, ou se isso fica restrito a algumas editoras que têm esse comportamento. Como você vê isso? Eu acredito que a grande maioria, se não todas as editoras, têm esse comportamento de pesquisa na Amazon. E falando em Amazon, acho que a gente pode falar um pouquinho de e-book também, como é que está essa questão desse mercado, né? O e-book, ele estava até o ano passado com uma margem de 3% apenas no mercado editorial, isso no retrasado, e no ano passado ele caiu para 2%, né, de participação no mercado. Então a gente tem uma participação de e-book bem ainda tímida, né, no setor editorial. Mas eu acho que o mercado tem que rever essa questão dos e-books. Hoje a grande maioria das editoras a gente converte o livro para e-book, mas a gente está, aqui na Novo Século, inclusive, a gente está se reestruturando em relação a essa questão de e-book. Não posso contar tudo, porque algumas coisas são segredos de indústria, mas a gente tem feito uma força-tarefa muito grande para essa questão do e-book, porque, ok, ainda é tímido, mas é um setor importante. Eu acho que tem tendência a crescer, sim. E muitas vezes você vê a Amazon, por exemplo, como o e-book como um fator que alavanca o livro impresso. Então você dá o primeiro capítulo para o leitor ler enquanto ele espera o livro impresso chegar na casa dele. Então você tem uma série de fatores que faz com que os editores comecem a rever essa questão dos e-books. E o que eu acho importante, porque ainda não pegou. Primeiro, por uma questão óbvia, nem todos os leitores têm acesso a e-readers ou tablets, etc. Acho que é uma questão de poder aquisitivo mesmo. Além disso, está na hora das editoras começarem a ver o e-book não só como uma simples conversão, mas como uma mídia diferenciada. Então, fazer algo diferente do livro impresso. Não em relação a texto, mas algo interativo. O livro de colorir, o Destrua o Seu Diário, são exemplos de como essa questão da interação está dominando a indústria editorial. Então, quando você pensa o e-book, você tem que também ir para essa questão de interação e gamificação. Eu acho que no momento em que a gente começar a ir para esse lado, a gente tem uma grande chance de vencer um pouco mais a esse percentual de e-book e a gente aumentar bastante esse mercado. Maravilha. Então, podemos inferir que a Novo Século vai mudar a política dela com relação ao e-book. Estamos em andamento. É um processo lento, grande, mas sim, a gente está... Não faz pressão, Landuca. Ela falou que não pode. Você não vai comprometer... Não vai comprometer a Lindsay com o chefe. Pelo amor de Deus, não me envolve nisso. Não me envolve nisso. Parece que apareceu uma espionagem industrial, hein? Cuidado com o nome. Eu tenho interesse particular, porque meu livro está pela Novo Século na Amazon, tem um livro digital e tem um livro físico, por isso que eu estou com interesse particular no assunto. Mas deixa eu então passar aqui para não haver nenhum desconforto, para uma pergunta interessantíssima do Fábio de Souza. Ele deixou esse no Facebook. Depois eu tenho uma outra pergunta interessante da Renata Frade, se houver tempo. Mas o Fábio de Souza fez a seguinte pergunta que eu achei interessantíssima, né? No que se refere à literatura de terror e fantasia, não vemos, com alguma exceção, é claro, uma tradição instalada no gênero no Brasil.
em outros países são verdadeiros fenômenos. Aí ele cita aqui Stephen King, Joe Hill, Gaiman, etc. Gostaria de saber se esse cenário tem mudado, se esse gênero é cada vez mais consumido no país, se é possível apostar no autor brasileiro desses gêneros e se há mercado, basicamente, para o autor de terror e fantasia no Brasil. Tem mudado, tem crescido, inclusive a gente tem vários títulos no nosso prelo em relação a isso, tanto estrangeiros quanto nacionais, mas tem crescido especialmente para o jovem adulto, tem crescido bastante. Terror psicológico, fantasia, tem. Maravilha. Inclusive tem um autor que vocês conhecem, o tal do Leonardo Barros. Ah, tá? Quem será? Que na Bienal do Rio este ano, em setembro, vai estar com um livro novo, um romance, um suspense fantástico aí com vampiros, com lobisomens e tal. Não é isso, Lindsay? Diz que esse cara vai bombar, ouvi dizer que vai ter. Vai bombar. Eu já ouvi falar desse autor. Diz que o cara escreve muito bem. Ele diz que é meio metido a besta, mas o cara escreve bem pra caramba. Me falaram mesmo que ele escreve bem. Tá, esse negócio de metido a besta é invenção. E a perguntinha da Renata Frade. Antes disso, um beijo, Renata, para você. A Renata já foi convidada do Papo de Escritor, falou conosco sobre comunicação e marketing literário. É só olhar na playlist do canal, a playlist do Papo de Escritor, e você vai encontrar o episódio lá, em que a gente conversou com a Renata. E o que é que a Renata pergunta agora como espectadora, Landulfo? Bom, um beijo também para você, Renata. A pergunta são mais de uma pergunta num único parágrafo, mas vamos lá. Quais são os desafios de um editor em tempos de autopublicação? Por que um autor precisa de um editor hoje? E se você poderia comentar a evolução de livros de autores nacionais em termos de construções narrativas, qualidades gráficas, etc. Duas perguntas em uma. Sim. Autopublicação, por que precisar de um editor, né? Você tem aí dois caminhos para autopublicação, com ou sem editor. Com o editor, você vai ter alguém te dando um feedback sobre o teu texto, construindo o teu texto junto contigo, né, que foi aquilo que a gente conversou no início do programa. Então, você tem um diferencial em relação a texto. Você tem alguém que conhece muito do mercado, então ele vai te direcionar para melhor capa, ele vai te direcionar para melhor divulgação, ele vai ter expertise em relação à distribuição. Então, faz toda a diferença. Para você fazer uma autopublicação sozinho, você vai contratar uma empresa que pode, às vezes, fazer uma revisão de texto, mandar imprimir, é uma opção também. Mas você não tem todos esses diferenciais que eu comentei de início, né? E quanto à construção narrativa, é essa a pergunta dela? Eu entendi que ela perguntou algo assim, se o autor brasileiro como um todo, se ele está crescendo como escritor no sentido tradicional da palavra, né? Se ele está escrevendo melhor, ou se os livros nacionais estão trazendo mais qualidade gráfica quando tem ilustração, ou quanto a capa, eu não sei, acho que é mais... Se o livro nacional está crescendo, o autor, junto com o livro, se ele está crescendo frente a essa... Eu acho que é mais ou menos isso. Você entendeu, Landulfo? Isso mesmo. Eu acho que a gente pega pela questão do leitor. Se o leitor está crescendo, a probabilidade de o autor crescer também é grande. Isso eu estou dizendo tanto em quantidade quanto em qualidade. Então, sim. Em relação à questão gráfica, o Brasil na minha opinião, assim como editora, o Brasil é bem superior em relação à questão gráfica, se você olhar para capas em outros países. Nossos designers são muito criativos, etc, etc. A gente tem capas diferenciadas. Basta você comparar capas de fora com as nossas capas. Então, eu acho que a gente está... E outra coisa importante, né? O mercado editorial está se profissionalizando, porque ele é um mercado ainda muito incipiente. Então, essa profissionalização do mercado editorial faz com que, obviamente, o livro ganhe mais qualidade, tanto em relação a texto, quanto em relação à capa, divulgação e tudo. Então, sim, com certeza eu diria que a gente vem melhorando. E com a profissionalização do mercado, isso tende a melhorar ainda mais. Boa. Que bom. Então é isso aí. Alguém tem mais alguma pergunta para fazer para a Lindsay? Nós já vamos aqui com mais de 40 minutos de programa. Já fizemos as perguntas aí de alguns espectadores. Eu vi que tem muita pergunta aqui repetida. Eu acho que
é isso aí. Acho que a gente chegou no final do nosso programa, passou assim, né? Porque a Lindsay realmente falo bastante. Fala muito, pelo amor de Deus, não sei não, viu? Brincadeira. Então, alguém tem algum recado para dar? Alguma... Eu tenho. Eu queria agradecer que eu fiz palestra agora 2 finais de semana seguidos na Feira do Livro de Joinville e na Flipossos. Eu estou até com a camisa da Flipossos. Eu não sabia que eles davam um monte de brinde para palestrante, me deram camisa, me deram um monte de coisa. É assim, primeiro falando de profissionalismo, queria agradecer aos 2 eventos, foram super profissionais, super bem feitos. Eu fiz palestras sobre fantasia, casa cheia em Joinville, assim, pessoal muito interessado nisso. Lá em Poços de Caldas, o pessoal da organização queria ter assistido a palestra, 2 meninas da organização falaram para mim, pô, não pude assistir sua palestra, estou aqui trabalhando. Então, assim, você vê que esse negócio da fantasia está forte. Eu sou autor de fantasia, o Léo é autor fantástico também. Então, assim, o negócio está bom para a galera, o interesse é grande no assunto, e eu acho que é bola para frente. Eu fico feliz de eu sou da Novo Século também, fico feliz de estar na casa de uma editora que prestigia a fantasia nacional, que só tende a deixar a fantasia melhor. Sim, o gênero no Brasil está ficando cada vez melhor, e eu acho que a Novo Século tem uma parcela grande de contribuição, não é puxação de saco, não é opinião sincera. Não, não é puxação de saco, não. Não é não. Não, tô brincando. Mas não é mesmo, porque eles dão uma contribuição muito boa, que já é de muito tempo na relação do gênero. Quando o gênero de fantasia não fazia tanto sucesso no Brasil, o Novo Século já apostava em fantasia. Então, isso e tem lançado alguns títulos com grandes tiragens, como tem lançado muitos autores com pequenas tiragens. Eu acho que aquele pontapé inicial dos novos talentos, a gente tem visto muita fantasia aí. A Novo Século é mesmo a casa da fantasia, não é só da fantasia, mas eu acho, para mim, pelo menos eu vejo assim, sempre vi a Novo Século como uma referência da fantasia. E aí, Landolfo, tem algum no Brasil. Recadinho para dar? Tem um recadinho rapidinho. A gente brinca muito aqui, mas eu já dei testemunho, né, já por escrito, né, da qualidade que eu atribuo aí à literatura nacional, e o Leonardo Barros é um dos grandes autores, assim como o Marcelo também. Mas eu não li ainda o próximo livro do Leonardo Barros, mas eu li a sinopse, estou curiosíssimo, parece muito interessante, não é uma história simples, é uma história complexa, interessantíssima, envolve realmente, como ele falou aí, lobisomens e vampiros e fantasia. Eu não vou falar nada além do que ele falou, porque eu não quero estragar. A trama é complexa, mas está lá com o público-alvo, o adulto jovem, o texto bem acessível. Você está vendo, Lindsay, que a gente não vende só o próprio peixe, a gente vende o peixe um do outro. Já é um outro estágio de peixaria, né? Mas então, deixar todo mundo preparado, vai ter o lançamento aí no Rio. Já tem a data, Léo? Ou vai ser na Bienal, Não, ainda não, porque o livro ainda não foi para a gráfica. E eu vou fazer como a Lindsay, nós temos que manter o segredo por enquanto, que estamos na fase de sigilo, não podemos falar muito, não é isso? A coordenadora do projeto editorial é a Anaí, a capa está sendo feita pelo Alexandre Santos. Eu estou com uma expectativa grande aí, que a gente conversou bastante sobre essa capa, e o Alexandre é um artista fantástico, né? Fez a capa aí do Torim. Também ele é especialista nessa coisa aí de imagem com marketing, com vendagem. Ele fica bolando assim, se Deus quiser, ele vai fazer uma capa que vai vender muito. E o que a gente quer mesmo é alcançar o leitor, não é isso? É isso aí. Então, eu só tenho a agradecer, Lindsay, a você pela gentileza de aceitar o nosso convite. Com certeza você nos trouxe informações muito valiosas, e para o nosso espectador, que o principal espectador... A gente fez nós fizemos um canal do YouTube pensando em leitores, pensando em arrebanhar leitores, mas a gente acabou juntando aí centenas de escritores, porque quem mais vê esses nossos vídeos são outros escritores, e o que eles querem é fazer sucesso, é vender livro, é chegar no leitor, e nisso aí você com certeza foi mais uma pessoa aí, mais um convidado que brilhantemente acrescentou bastante. Obrigado. E uma simpatia, né, Léo? Uma simpatia, né? Bem que me disseram que era uma pessoa
assim, bonita presença aqui. Então, e você que está vendo a gente aí, obrigado por ficar conosco aí por mais de 40 minutos, acho que já quase 1 hora, né? Que eu estou vendo aqui pela quantidade de espectadores, manteve a mesma o tempo todo. E é isso aí. Ajuda, gostou, curte, compartilha. Se está vendo no YouTube, clique em like e bota no Facebook. E é isso aí. E aí, queria agradecer a você e a desejar a todos um forte abraço. Até o próximo programa e sucesso. Tchau, tchau.